Fala galera, beleza? Fechamento semanal aqui do imóvel, primeiro que eu vou postar nesse formato. Quero começar do zero aqui, literalmente. Vamos apagar isso aqui, deixa assim. Então, pessoal, a gente está no início de um mês, né, e é interessante a gente olhar lá do tempo gráfico maior de todos, mensal, pelo menos uma vez por mês, né? Lógico, até porque o que o candle parece enquanto ele está formando aqui no mensal faz pouca diferença. E ir descendo, né? E eu gosto de começar num gráfico limpo, porque ele força a gente a pensar mais no preço e menos em outras coisas. Depois eu vou adicionando os indicadores, então mostrando a lógica aqui que eu costumo usar. Bom, pessoal, a gente vê o que aqui, né? A gente tem movimentos distintos. Se você pegar períodos aqui, por exemplo, 2002 a 2008, a gente teve uma alta, né? Esse vídeo, eu já aviso que esse vídeo vai ficar longo, tá? Veja em 1.5, 1.75, 2x, sei lá, mas ele vai ser longo. A gente pode traçar um fibra aqui, ó, e olha como que é engraçado na escala logarítmica, que visivelmente aqui você olha e isso aqui parece tipo um terço, né? Mas na verdade foram dois por conta da escala mesmo, né? Se a gente colocar aqui, por exemplo, ó, escala aritmética, olha o que acontece. Aí visualmente ele já bate mais, mas o que a gente usa para operar é a escala logarítmica, né? Se bem que em futuros isso acaba fazendo pouca diferença, mas é importante a gente ver o preço como uma coisa percentual, quer dizer, se ele estava aqui na região de 72 e ele caiu para a região de 30, então ele caiu mais da metade, né? É óbvio que isso aqui é mais que um terço. Só que visualmente aqui, né? Esse movimento aqui, ele saiu de 8 mil para 75 mil, ele multiplicou por 10. Então, por isso que isso acontece. Então, independente, não é só explicação básica de escala aí, para quem não sabia. Então, ele corrigiu 2 terços, tentou renovar a máxima, não conseguiu, e ficou num canal de baixa, né, mais ou menos aqui, até, né, o período de 2016. O que aconteceu em 2016, pessoal? Impeachment da Dilma. E o que aconteceu logo depois desse ocorrido? A bolsa começou a subir e subiu assim até 2020, quando a gente teve aquele evento lá sanitário, que todo mundo sabe, né? E o que acontece aqui, né, pessoal? Eu nunca fiz isso aqui, na realidade, vou até testar. Ó. A gente poderia tratar tudo isso aqui como uma bandeira. E olha só que interessante, né? Ele fez algum alvo aqui, um 618, e deixou um padrão de reversão nesse terceiro alvo. E se a gente traçar, na verdade, um espelhamento da queda inteira, né, a gente tem o 100% nessa região aqui. Como é um gráfico mensal, né, as coisas elas tendem a não ser tão precisas, né, pessoal? E aqui, novamente, né, da perna de 2017 até o fundo de 2020, a gente fez outra correção, né, de 2 terços, chegando numa linha de tendência de longuíssimo prazo. Nesse fundo aqui, ó. Olha só que interessante. E ele, né, ele já teve várias linhas que foram perdidas nesse meio tempo, né? Meu mouse fica um pouco lento, tá, pessoal, quando está aqui gravando, então desculpa aí qualquer coisa. Ó, ele já teve essa linha aqui, ó, de 37 graus, ele já teve respeitando ali em 2009 essa linha de 32 graus, né? E aí por fim ele tem essa agora de 24, quer dizer, a tendência de alta do gráfico mensal, ela está ao longo das décadas, ela aqui a gente tem 31 anos, né? Ela fica cada vez mais fraca, né? Isso aqui é um sinal de que pode ser que em algum momento, né, venha uma correção pensando em tudo isso aqui, né, que talvez volte aqui para esses fundos, não 35 mil, acho que é um pouco improvável, mas esses fundos aqui, ó, tal, mais uma queda de 50%, coisa do gênero, e aí arme uma outra linha de tendência, uma nova linha de tendência para o futuro. Mas tudo isso aí é muita especulação, é muito tempo. O que vale mais aqui no gráfico mensal é a gente observar os últimos anos. E aí a gente vê o crash, a gente vê a recuperação, a gente vê que quando chegou no topo histórico anterior ao crash, o mercado tentou deixar um padrão de venda, né, falhou, deixou uma terceira perna, aqui ele forma um wedge parabólica, topo dessa barra 7 aqui, essa barra 1 e essa barra 6, e aí ele faz uma correção, né, do padrão inteiro aqui, deixa eu colocar o IMA de novo,
toda essa alta aqui desde lá de baixo, ele faz uma correção de 1/3. E aí ele faz um pullback, deixa uma correção de duas pernas, né? Exatamente em 50%. E aqui realmente ele deixa uma cara, né? De que isso aqui vai ser uma bandeira de baixa, né? Para que a gente, uma bandeira de alta, perdão, né? O canal de baixa é uma bandeira de alta, para que a gente faça novas pernas lá para o topo histórico e além, né? Porém, não é isso que acontece. Ele começa a respeitar essa estrutura de canal, quando chega aqui em cima falha, corrige até a metade do canal mais ou menos, né? E aí agora, recentemente, ele rompe, né? Por isso que eu tinha aqueles canais traçados diferentes, porque o último era aqui nas extremidades, né? Ó, assim, e aqui, por aqui ele rompeu, né, e está fazendo um pullback. Quem sabe ainda não reaja, né, talvez aqui em 50%, ó, encontre alguma liquidez nesse gráfico mensal. Ó, tinha um gap aqui no gráfico mensal que ele foi fechado recentemente. Ó, nas quedas recentes, talvez acho que sexta-feira aconteceu esse fechamento do gap do mensal. Olha que coisa, né? Eu falei que as coisas não são tão precisas aqui, mas olha só, a mínima foi 11,598. O gap ele era em 11. Ah, não fechou não. Ué, calma aí, peraí. Mínima 11,598. 11,705. Ué, cara. Vocês estão vendo a mesma coisa que eu, pessoal? Não faz muito sentido, certo? Que a mínima tenha sido em 11,598. Vou pôr o cursor, ó. Ah, não, pessoal, pô, tô 600, pô, foi mal. Vamos lá. Desculpa aí, falha no engano. Então vamos lá. Aqui era 705 e ele foi até os 600 por 100 pontos, pessoal. Ele triscou aqui. Então essa era uma zona esperada de liquidez já próximo dos 50%, o back aqui nesse canal rompido. Né? Então o gráfico mensal ele está bem lateralizado, mas o último movimento dele, como ele deixou um fundo mais alto, né? E fez um topo mais alto, por mais que falhou aqui por enquanto, né, ainda tem uma estrutura de alta. E vejam como a compra ela veio, né, de um gráfico bem maior. Não é sempre que isso acontece, mas é legal ver como é que é isso. Né? Aqui no semanal também tinha gap, ó. Era aqui. Só que aqui ele violou um pouquinho mais, né? Ele foi buscar outras coisas. Ó, esse aqui eu não lembro se isso aqui era um gap, ó. Vamos ver. A máxima dessa barra é 705 e a mínima dessa barra 730. Tinha um gap. Olha que engraçado, pessoal. Micro, um gap minúsculo aqui entre. Opa, não é essa máxima. Entre essa máxima aqui e essa mínima. Ó. Quando você põe a linha, o gap até some. De tão pequeno. E ele buscou aqui cravado também. Né? Que coisa, né? E aí rejeitou aqui essa perda. Né? Isso aqui, por enquanto, é uma segunda perna. Você pode dizer que tem uma wedge aqui, ó. Mas eu não gosto, tá, pessoal, de wedge, tipo, não que não seja, né, conceitualmente pro Brooks aí, isso é um wedge, mas eu não gosto de wedge que faz, assim, um wedge para baixo, faz o topo mais alto, eu acho meio, tipo, perna corretiva é essa que rompe topo, entendeu? Aí aqui começou a corrigir, aqui e tal, mas aí, né, para quem quer ver, e essa linha da wedge nada mais é que aquela linha de canal lá, traçada dessa forma um pouco mais ampla, né, ele estava no canal amplo de baixa, rompeu, só que não foi muito longe. Isso já tinha acontecido aqui antes, ó, se vocês perceberem. Ele tinha um canal que poderia ser traçado dessa forma aqui, né? Aqui daqui de trás, ó. E aí ele supostamente rompe e volta para dentro, né? E esse aqui ele rompeu, foi longe, né? E está fazendo o pullback ainda longe dessa linha de tendência antiga aqui, ó. Bem longe, né? Então, talvez ainda a gente veja reações. Só que aí a gente tem que tirar um pouco a subjetividade, né, pessoal? E trabalhar com bastante objetividade. Ó, deixa eu pegar a média de toques ali desses topos recentes. A gente vê que ele falhou aqui, né? A gente vê que a gente tem fundo mais alto do que o outro aqui também, beleza. Mas isso aqui pode ser simplesmente, né, daqui para cá um triângulo ascendente, né? Ele pode romper para cima, pode romper para baixo. Isso é uma possibilidade. Só que vou tirar isso aqui agora. Olha só, a lateralidade, pessoal, nada mais, nada menos do que isso. E aqui é uma lateralidade estreita, né? TTR, Tight Trading Range. Ó, Tight Trading Range, né? É isso aqui que aqui abaixo, né, nessas regiões aqui do semanal, a ideia é compras. Só que uma hora isso aqui rompe para cima ou para baixo,
e pelo fato de ser uma lateralidade mais forte aqui no gráfico semanal, e a gente ainda está transitando, né, aqui no terço superior, isso aqui me sugere mais quedas, mas a gente tem sinais mistos, né? Está alto numa lateralidade grande do semanal e baixo numa lateralidade pequena. Poxa vida. E o que os candles dizem para a gente, né? Os candles dizem que não tem muita força vendedora, né? Contrastando a força compradora que veio do mês de abril até o final do mês de julho, né? Não tem. Reparem que aqui a gente vai deixando gaps, ó. Eu vou pintar essa linha de roxo, que é a cor que eu normalmente uso para gaps. A gente vai deixando gaps, ó, vou deixar marcados aqui os gaps. Ó, aqui, essa barra deixou todo esse gap aqui, né? Aí o último gap que tinha era esse aqui, ó, que ele deixou. Então o próximo é esse aqui, se ele vier testar. E aqui a gente não cai deixando gap, ó. Não fica gap. Tinha um gap aqui nessa barra 32 pequenininha, o mercado fechou. Aí abre esse aqui, ainda tem esse gap da 38, só que ela está totalmente sobreposta, né? E isso aqui, pessoal, para quem estuda aí price action, vai perceber que foi uma bandeira, né? E isso aqui era um TTR. Bandeiras e TTR, muitas vezes elas são associadas a Final Flags. Aqui eu não acho que seja o caso, porque ainda está muito inicial essa suposta tendência de baixa. Né? E outra coisa interessante para vocês repararem é que, né, a gente tem essa projeção alternada aqui que ficou devendo o alvo, ó, e se a gente traça uma linha reta, que seria a ativação do pivô de baixa, normal, que defenda essa região, né? E apesar de tudo, né, disso aqui tudo está meio lateral, essa correção ela não passou de 618. Então aqui no gráfico semanal mais recente, isso eu quero dizer aqui do final de julho para cá, né? Então os últimos 2 meses e meio, a gente tem um topo mais baixo e uma tentativa de pivô de baixa alto num contexto lateral. A primeira entrada de venda, alguns pegaram, ainda assim foi violada a máxima aqui. A segunda entrada, a primeira seria essa aqui que eu estou falando, né? Abaixo dessa barra. A segunda entrada aqui abaixo da 30, ela já levou a mais do que um scalp, né? Ela já levou a um swing, poucas barras, né? Nem tantas barras do semanal. E aqui a terceira entrada falhou, a quarta entrada está andando, né? Vamos supor que o cara vendeu aqui com risco aqui em cima, ó, ele conseguiu, né? 1 para 1 aí, 3,39%. Beleza? Então, se a gente tem sinais mistos, né, aí sim é a hora que a gente deve começar a adicionar indicadores, pelo menos na minha leitura de mercado. Né, pessoal? Eu gosto muito de Albrooks, eu estudo já há algum tempo e sigo estudando, claro. Eu acho que a forma do Albrooks de enxergar o mercado ela é muito prática, só é difícil de você compreender, mas se você vai estudando, com o tempo você entende. É como um idioma complexo. Né? Quando você vai estudando, você vai entendendo onde as coisas se encaixam, como que é, e ficando habituado a escrever e ler as coisas da forma certa. No mercado, a gente lê o gráfico quando a gente está parado e a gente escreve gráfico quando a gente opera. Né? A gente vai lá e bota nosso nome ali num preço e fala, cara, eu acho que vai bater aí antes de bater em tal preço, né? Então você fica com a fluência melhor, mas é como um idioma, né? É complexo, é difícil, você estuda e você pode ler o dicionário 10 vezes a mesma palavra e pode ser que no 11º dia você ainda não lembre. Né? Essa é a dificuldade desse método para mim. Mas, né, ele não é tudo que tem no mercado, então a gente não precisa se limitar. Né? O Brooks fala que indicadores confundem de fora as médias, né? Mas, por exemplo, uma média de 20 dos 5 minutos, ele sempre tem isso nos livros, e ele acha que a média de 20 é importante em qualquer tempo gráfico. A média de 20 dos 60 minutos é super importante, e ela se traduz na média de 200 dos 5 minutos. Então, por que não usar essa média? Né? Por que não usar a média do 15 botada no gráfico? Pô, vai ficar difícil de ver? Talvez, mas é dessa forma que eu raciocino, que é o meu raciocínio atualmente, tá? Pode ser que ao longo do tempo eu use menos e menos indicadores, mas eu acho que eles ancoram muito bem expectativas e eles sinalizam regiões que nem sempre a gente vai estar enxergando tudo naquela hora, né? Então, aqui eu terminei a minha análise de contexto macro até macro assim, mensal, ciclos grandes e tal, os últimos meses, as últimas semanas, os rompimentos que eu tive de linhas de tendência de baixa, porém a falta de rompimento de topos relevantes que eu não tenho ainda, né, no preço. Né? Aqui ele está lateral e eu estou alto na lateralidade, porém no TTR. Quer dizer, parece que o melhor lugar para vender é aqui em cima, e se é assim,
né? Talvez ele só comece a cair de verdade se ele voltar para cá. Porém, a última vez que ele caiu e tentou voltar, né, os traders não conseguiram vender mais caro do que 119 mil. Ele nem triscou no 120 e já voltou a cair, né, numa retração de 2/3 aqui da perna de baixo. Né? Não deixou gaps, que mostra que esse impulso aqui ele não foi tão forte quanto... Nossa, chuva, pessoal. Daí só um minuto. Não foi tão forte aqui. Né? Só um minutinho, pessoal. Retomando aqui, pessoal, tive que dar uma fechada nas janelas aqui, já aproveitei e fazer algumas outras coisas. Voltando ao ponto, né? Então, a gente estava falando sobre como essa queda ela foi menos interessada, né, de força do que a compra. Pensando que a compra partiu da região de suporte baixo na lateralidade, né, até contando esses fundos aqui também, e a venda partiu alto da lateralidade também. Então, não tem aquele mesmo ímpeto, né? Mas isso não quer dizer muito, porque apesar de aqui ter vindo de uma vez, aqui não veio, né? Ó, ele foi deixando 100 gaps até essa barra aqui. Então pode ser que semana que vem venha uma barrona e o gap fique aberto. Né? A gente não sabe. E aí é a hora de a gente começar a incluir indicadores, né, que são complementares à leitura só do preço. Aliás, não é aqui que eu quero, não. É este aqui. Né? É esse aqui. Então aqui eu tenho traçado, né? O que é alto, o que é a máxima e mínima dessa lateralidade. Eu tenho a média de 20 ancorando o preço, ó, e olha como a minha conotação aqui, ela já começa a ficar um pouquinho mais para baixo do que para cima, né? Porque apesar de eu estar numa lateralidade aqui, né, a média ela já está ficando flat, já virou para baixo. Né? E a virada em si da média ela significa muito pouco. A importância maior é a gente entender que a média escorou, ele deu uma entrada de alta aqui, não foi, deixou um fundo mais alto, deu outra entrada de alta aqui e falhou e estopou as duas aqui embaixo. Isso aqui já me diz muita coisa, né? Que comprar aqui também não parece uma boa ideia. Para quem está comprando abaixo de alguma coisa, o swing de baixo o cara compra, o swing de baixo o cara compra, por enquanto está ganhando algum dinheiro, mas o mercado parece não ter muita força compradora também. Né? O que a gente vê realmente são os topos e fundos descendentes, né? E a média já invertendo. Isso aí já traz uma conotação um pouquinho mais, né, baixista do que anteriormente a gente tinha. E tem magneto, lógico, nesse último gap que a gente marcou ali, em confluência com essa média de 200 períodos. Né? Muito próximo, aí, 1.000 e poucos pontos semanal não é nada. E aí agora, a gente pode abaixar para o gráfico diário, manter as médias aqui e entender o que está acontecendo no diário. Né? O que aconteceu no diário, pessoal? A gente tinha uma lateralidade aqui, um triângulo, né? Isso aqui, se você não está enxergando, segue, né? Triângulo aqui, ó, pá, né? Aqui, e aí, aqui. É isso aqui. Ele rompeu para cima, não foi muito longe, voltou para trás. O triângulo cumpriu o objetivo, pessoal. Qual que é o objetivo do triângulo quando rompe? É a maior amplitude a partir do ponto de rompimento. Quando ele vai direto, né? Que foi no caso aqui, ó, uma barra branca que já foi direto, a gente joga lá embaixo mesmo. Tem gente que gosta de fazer isso aqui, ó. De repente, ó, você vê que ele passou bastante ali, né? De repente, se a gente pegar isso aqui e colocar de partida aqui nessa barra, a gente tem, né, bem mais cravadinho ali. E se colocar, né, na linha de tendência mesmo, como alguns gostam de fazer, ó, o rompimento em si, tá aí. Né? Faz pouca diferença isso aí, só ver que cumpriu o que tinha de alvo. Né? E aqui a gente pode dizer o seguinte, a gente teve uma perna aqui de alto subdividida em duas, a gente teve uma correção, a gente teve outra perna de alto subdividida em duas aqui, uma espécie de onda 3, alguma coisa do tipo aí falando de Elliott, né? Que seria uma onda 1 aqui de quebra de linha de tendência, uma onda 2, uma onda 3, marcou ali mais 100%, ó. Vamos pegar aqui. Ó, mais que 200% se for uma projeção. Ah, ao contrário, pessoal. Tá difícil hoje. Tá difícil. Vamos lá. Aqui, ó. Quase 200% aqui numa projeção alternada. Né? Se a gente ignorar esse paviozinho aqui e jogar na barra anterior, a gente tem mais que 200%, né, desse movimento. Então, independentemente, vamos dizer que isso aqui foi uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, uma onda 4, uma onda 5.
né? E isso aqui tem que ter divergência com isso aqui. A gente consegue ver no IFR, mas qualquer oscilador ele vai funcionar parecido. Vamos ver se tem divergência entre esses topos? Será? Ó, olha aqui onde é que estava, aqui no MACD, aqui embaixo. E aqui, onde é que estava esse topo aqui? Ó, a divergência gritante, né? Ele virou para baixo, voltou para cima, fez um topo mais alto no preço e o indicador marcando um preço mais baixo. Isso aqui é uma divergência classe A, né? É a mais potente que tem. E aí, o preço realmente ele começa, né? Meu Deus, muito layout. Ele começa um movimento mais corretivo dessa estrutura toda aqui. Se isso aqui realmente foi um 2, 3, 4, 5, que eu acho que não, né? Quando a gente está dentro de lateralidades, normalmente a gente conta ABCs, né? Então, de repente é um ABC para cima, corrige, aí a gente tem aqui um outro ABC para cima, daí uma correção, alguma coisa assim, mas é difícil de ficar interpretando muito, né? Ó, até aqui, ó, a gente tem uma estrutura, corrigiu, fez outra, e outro ABC a partir daqui, sei lá. Não vale muito a pena ficar quebrando a cabeça com isso, né? Quando a gente vê um triângulo, uma perna e uma falha, normalmente a gente pode associar um final de uma onda C pequena ou uma onda 5 aqui, tanto faz o que você chamar, isso aqui foi uma última perna, né, dentro de uma estrutura de alta, e ele começa a corrigir, e aí você só precisa ficar atento ao que ele está corrigindo, né, e cada vez que ele vai corrigindo mais, você vai reajustando os teus níveis de correção. Por exemplo, aqui ele marcou um pouco abaixo de 50%, parecia que ia retomar, não retomou, aqui já perdeu 2/3, então a gente pode começar a pensar na correção dessa perna inteira aqui. E aí percebo que o 618 está bem próximo desse topo, que foi o primeiro topo importante aqui, que foi rompido e levou um movimento mais prolongado. Então essa zona toda aqui entre 108 e 109, pô, ela pode ser uma zona compradora. E a retração também está bem em cima do gap. Né? E ele parou essa semana em cima da média de 200 do diário, né? Tudo isso aqui falando de BOV, tá, pessoal? Que é o driver aí, muitas vezes mais fácil de ler do que o gráfico do índice, que tem muito gap, né, no gráfico diário. E também tem ajuste de contrato, essas coisas. Então, aqui fica mais legal. Ele parou em 50% dessa correção aqui, né? E aí, se a gente entende, né, pessoal, que aqui o mercado estava subindo, que ele lateralizou, aqui esse triângulo ele serviu como uma bandeira final, né? O que é uma bandeira final? É qualquer tipo de bandeira, pode ser com muitas barras ou poucas barras, muitas vezes é uma lateralidade, como um TTR ou um triângulo, né? Que gera mais uma perna ou uma falha de tentativa de retomada de tendência e uma reversão logo na sequência. Você só sabe que é uma final flag depois que foi. Na hora, você pode supor que é uma final flag. Né? E aqui, como estava excessivamente perto de uma resistência majoritária, você poderia supor sim que uma lateralidade aqui levaria a uma alta sem muita continuidade. E aí a barra 143 é que ela entregou, né, que de fato era isso mesmo, porque repare que a gente não tinha, durante uma perna de alta, uma correção desse jeito. A gente teve barra forte aqui somente dentro da lateralidade. Ó, olha só, tudo isso aqui. Aqui é uma mudança de comportamento, aqui é um topo mais baixo, mudança de comportamento novamente. E aí, aqui ele ativa o pivô de baixa, cai bastante, lateraliza aqui alguns dias, faz uma correção, aqui parece um A, isso aqui tudo parece um B, bem confuso, e um C para corrigir isso aqui, né? Talvez uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, tipo, é isso, né? Elliott é apenas suposições, mas eu uso muito o meu conhecimento de Elliott, que não é tão avançado, mas também não é tão básico, para conseguir diferenciar os momentos do mercado, né? O que é o quê? Então, eu consigo entender que isso aqui foi o final de alguma coisa, né? E isso aqui foi o início de outra coisa. Então, por isso, eu acredito em uma segunda perna. E a segunda perna, repare que ela já quase alcançou, né? Se a gente pegar aqui de cima, uma amplitude dessa perna aqui, olha só. Se a gente diminuir um pouco isso aqui e vier só a partir desse topinho aqui, ó, tá mais perto ainda. Então, em tese, a segunda perna de correção pode ter acabado. Isso aqui pode ter sido uma correção ABC para essa perna de alta, e a partir daqui a gente pode ver, né, uma retomada. Veja que a barra foi de reação, bem em cima da média, falhando o fundo anterior, né, com um volume acima da média aí dos últimos dias, tal. Mas aqui no diário, aí sim a gente consegue ver alguns gaps abertos, né, na baixa, né, nas barras de baixa, agora falando. Então aqui, ó, a gente tem dessa barra, e acho que a gente tinha dessa barra aqui, mas acho que já foi fechado. Ah, não, não foi não. É isso aqui, ó. Então a gente tem alguns gaps para fechar aí, mas por enquanto a situação é esta daqui, né?
E aí, assim, aqui você pode talvez chamar de wedge, né? Que aqui a gente teve uma perna, outra perna e outra perna. É correto? Com certeza, né? Agora que isso aí vai fazer o preço reagir e corrigir muito, aí ninguém vai conseguir saber isso com certeza. A gente só pode especular uma hipótese de correção. Como foi uma falha meio feia aqui do fundo anterior, mas ainda abaixo desse fundo prévio aqui, né? Eu acredito que isso tende a fechar gaps, mas eu acredito na manutenção dos topos e fundos descendentes, até porque aqui no gráfico diário isso realmente já está acontecendo com um pouco mais de clareza. Né? Já tem topo mais baixo aqui, ó, nessas regiões, aí aqui um topo mais baixo em relação a esse outro topo macro, aqui mais um. Então, até que reverta, a gente tem que acreditar nisso. Aí, ele precisa passar deste topo aqui, vou até deixar um alarme aqui, porque muitas vezes a gente vai esquecendo essas análises, né? Deixar um alarme aqui, caso ele iguale esse topo, né? A gente tem que ficar atento para ver se não vai falhar. Se romper, aí realmente a tendência é que haja um rompimento e correção dessa estrutura aqui de baixo. Ó. Vou colocar mais ou menos assim, ou não? Não, acho que é assim não, né? Deixa assim, ó. Melhor. Dessa estrutura de baixo aqui, pode ser que isso aqui tudo foi um wedge, e aí ele rompa isso aqui, volte, faça o pullback e a gente consiga pegar uma subida, né? Supondo que você está operando o gráfico diário, claro, né? Tudo isso aí. Então, pessoal, contextualizando expectativas aí para o Ibov, tá? Meu gráfico semanal, né? Então, em resumo, meu gráfico semanal sugere que a gente continua caindo, né? Por conta da média ali e a conotação de alta na lateralidade. Meu gráfico diário sugere algum tipo de correção, então, talvez eu devesse esperar que acima da barra de sexta-feira mais compradores apareçam que vendedores. A gente tem essa média de 200 aqui segurando também, uma retração de 50% dessa perna aqui, a partir do momento que ele fez essa correção profunda da primeira perna que quebrou, né, a estrutura de baixa aqui vigente. Né? Então, bem ambíguo esse gráfico. Né? Se você voltar alguns dias aqui, você fala assim, ó, o que é mais provável aqui? Pô, nitidamente a continuidade. Né? E aí ele falha, você pensa uma correção. Ele faz uma barra externa, né? De certa forma é uma correção, e ele faz outra barra externa. Né? É importante notar isso. Barra externa, externa, né? Outside, outside. Significa que o mercado está bem confuso. Né? Basicamente, em resumo, é isso. Agora, caindo para o gráfico de 60 minutos, né? No índice futuro. Aliás, vamos dar uma olhadinha no índice futuro semanal, ver se tem muita diferença. Não, né? Basicamente igual ali. Aqui também, mas aqui ele já está um pouco abaixo aqui do fundo. Esse candle parece meio solto, né? Já um pouco diferente do Ibov, que parece uma falha, sei lá, mais confiável, né? Mas não deixa de ser um pullback aqui, ó, nesse topo anterior, né? Vamos ver em relação à perna, né, que a gente mediu lá, se é também a região dos 50%, também, ó. Então tem isso aí, né? Gráfico de 60, vamos tirar isso aqui, já tem nome igual, não preciso. Gráfico de 60 minutos, talvez ele fale alguma coisa pra gente, né? O que me chama a atenção já de imediato aqui, pessoal? Essa alta aqui, né, a partir do momento que ela perde o fundo, uma forma de você tentar antever onde esse movimento pode parar é você projetar esse movimento todo para baixo. E por que isso aqui faz sentido, né, pessoal? Porque aqui significa que essa é uma zona de suporte, né? Porque ela jogou o preço para cima. E os compradores, quando eles jogaram tudo isso aqui. Então, vamos supor que os caras compraram 10 unidades do produto. Quando ele perde esse patamar de preço, a tendência é que os caras não parem de vender até vender 10 unidades desse produto. Né? Eles vão jogando o preço mais para baixo ali. E o institucional, na verdade, ele não está fazendo esse movimento. Né? Ele está vendendo enquanto sobe e ele está comprando enquanto cai. Então, é mais ou menos essa lógica. Percebam que aqui a gente pegou o primeiro alvo, normalmente 618, e ainda tem alvo de 100% mais para baixo. Se a gente for projetar a última perna de alta mais recente, ó, ele não bateu nem no primeiro alvo ainda. Né? Ainda tem mais para buscar. Mas, aqui, ó, a gente tinha uma wedge, né? Daquele jeito que eu não gosto também, por conta do topo mais alto lá, né? Até porque é o mesmo gráfico. E aí ele fez o channel line overshoot, voltou numa pancada só, um comportamento bem diferente, né? Parecido com esse aqui, só que ó, mais intenso ainda.
né? Então já houve força compradora anterior, veio o fundo mais baixo, o edge aqui pode ser que ele arme uma estrutura de reversão majoritária de tendência testando isso aqui em algum lugar. Ele deixou uma série de gaps abertos aqui, ó. Olha o tanto de gap que ficou aberto da barra 4 ali da sexta-feira, né? É bastante coisa. Deixou aqui também. Aliás, deixa eu até copiar isso aqui, fica mais fácil. Então aqui o 60 ele está tentando reverter, né? Por isso gerou aquela barra de reversão lá no gráfico diário. Ele está tentando, ele ainda não conseguiu. Ele precisa romper esse topo aqui com convicção para a gente acreditar que de fato a coisa evoluiu, porque do contrário é só uma lateralidade e ele volta a cair daí, né? Não está esticado aqui em relação à média, claro que o preço subiu numa estilingada, isso aí é um comportamento meio parabólico, meio climático, né? E nem sempre é sustentável, mas às vezes é o início de um spike and channel, né? Onde, por exemplo, ó, tem essas duas barras aqui, o preço vai caindo meio que devagar depois, mas ele acaba buscando alvos projetados, como por exemplo, né, um impulso para baixo, beleza? Então, nosso gráfico de 60 minutos por enquanto aqui, a tese inicialmente é lateralidade, mas aí no momento que a gente cai no 5, né, no momento que a gente cai no 5, a gente já vê outra coisa aqui. A gente vê um impulso muito forte, muito persistente. Aí o início de um canal e uma lateralidade próximo ali das máximas anteriores. Na verdade, da máxima anterior, especificamente. As outras foram superadas. Né? Com alvo projetado aqui ainda para buscar. Né? Dessa barra aqui, se pegar outros maiores ainda tem até mais. Né? E um dia de sexta-feira que foi um dia de reversão assim bizarro, né? Do tipo que você não vê toda hora, tá? Realmente isso aqui é impressionante, tá? Então vamos falar um pouquinho da sexta-feira, né? Finalmente aí com 32 minutos de vídeo, vamos falar da sexta-feira, mas eu não dou muita relevância para gravar vídeo curto não, né? Até porque não é como se tivesse muita audiência e mesmo que tivesse, né, a ideia é passar conceitos e reforçar as coisas na minha cabeça, né? E não necessariamente compilar informações, porque muitas vezes a informação incompleta é pior do que informação nenhuma, tá? Aqui são alguns trades que eu fiz na conta demo, eu só fiz um trade na conta real, pessoal, na sexta-feira, e foi um erro, tá? Eu estava vendendo aqui porque era a região de fechamento de gap, então já vou até adiantar isso aqui, porque aí eu explico o que eu fui fazer na demo lá, porque foi como eu estava enxergando o mercado com algumas hipóteses mais agressivas, tá? Mas basicamente aqui era região de fechamento de gap, né? E eu vi o mercado chegando aqui super esticado, numa segunda perna, alguns dojis e tal. E aí eu quis vender, mas eu rapidamente percebi que tinha feito besteira e caí fora. Foi aqui um total de 100 pontos mais ou menos, não, 50 pontos mais ou menos, R$ 10. E foi só isso. Porque para mim, aqui a única compra que eu vi realmente factível seria o fechamento da 35, só que aqui tinha um risco muito grande de ser um topo duplo lá no 15, vou mostrar para vocês, ou acima da 36, aí já era um trade bem mais razoável no meu ponto de vista. Eu fiz esse trade na demo, né? Mas fora isso, depois o mercado esticou muito, isso aqui zoou demais, né? O payroll tinha uma perna forte aqui, o mercado foi fechando todos os gaps, ó, reparem esse gap aqui, ele fechou tudo de uma vez. Aqui era uma terceira perna. Então, assim, não tinha clima para eu comprar isso aqui. Nem na conta demo eu comprei, eu já parei de operar, dei aquela errada ali e falei, ah, cara, eu não vou nem ficar olhando muito isso, deixa ele aí, não vou fazer nada hoje não. E foi isso, né? Então foi basicamente R$ 10 de loss, o meu resultado aí da sexta-feira, mas por conta de um clique meio que errado ali, olhando a situação e não encaixando direito no meu operacional. Mesmo assim, eu estava tentando pegar e contra o movimento, né? Então, bem perigoso. Felizmente, eu vi rápido, senão eu ia tomar um loss de uns 250 pontos aí, totalmente desnecessário. Né? Bom que ficou só nos 50. Então, eu vou deixar aqui os trades da demo, porque aí eu falo um pouco dos racionais do porquê que eu estava fazendo algumas coisas aqui, tá? Mas era tudo muito agressivo realmente para tentar na conta real, por isso que eu fui fazer na, na conta demo, né? Daí, pessoal, vamos lá. O que a gente teve aqui, né? A gente teve uma correção nesse movimento ali no início do dia, né? Um fundo arredondado aqui e tal, um impulsinho, trava ali nos 50% e deixa aqui o TTR. Quando ele rompe, né?
Se fosse um rompimento a barra fechasse tipo aqui, seria uma venda, né, bem legal assim para buscar esse fundo ou qualquer outra coisa. Porém, ele vem no payroll e aí ele solta uma barra de nada mais nada menos que 1.165 pontos e ele acaba com o mercado, né? Porque para você vender esticado assim, pessoal, é um problema. Você vai pôr stop aonde? Ah, eu vou usar o stop padrão de 300 pontos. Bom, legal. Um stop de 300 pontos aqui você foi stopado, fazendo sell the close. Ah, não, eu vou vender essa barra com stop de 300 pontos. Legal. Pelo menos seu stop vai ficar acima dessa região de mínimo. Mas nada impedia o preço de fazer um pullback um pouco maior, né? Na própria barra aqui, ó. Região de 50% aqui de média e tal. Então, para mim fica inviável e comprar só com estrutura de alta, né? Que normalmente aí vai ser um wedge ou um fundo duplo bem marcado, né? Ou alguma coisa desse tipo, beleza? Então aqui para mim morre, né? Um pouco o mercado. Daí com essa barra externa morre mais um pouco. A gente vê muitos compradores em ação aqui, ó, todos barras com pavio inferior, né? E aqui ele marca uma terceira entrada de compra. A primeira foi aqui, ó, a segunda foi aqui, terceira, na verdade, a quarta. Ele falha, né? Uma tentativa de continuidade por 3 vezes e aí deixa isso aqui, né? O Albrooks fala que quando a H3 ela não funciona, mas ela não é, o mercado não vai muito longe, que a água 4 normalmente são entradas confiáveis. E aqui poderia ser um buy the close. Só que para mim ainda estava muito arriscado para isso. Né? Um buy the close, arriscando a barra, ó, deu um trade de scalp, né? Até a média. Beleza. Essa região, pessoal, daí ela já passa a ser uma região de interesse vendedora. A gente tem essa perna aqui, a gente tem 50%. Eu estava com ordens penduradas aqui, ó. Ordens penduradas aqui, nesse momento, né? Acreditando que pelo menos uma retração de 50%, alguma coisa desse gênero ele faria, né? Só que não pegou. E isso eu queria fazer na demo, tá, pessoal? De novo, ressaltando aí, que apesar de estar operando a conta real, como era payroll, como o mercado estava meio maluco, né? Eu não queria ficar me expondo aí à toa, né? Uma coisa é você se expor em algo que você confia, que você está confiante. Outra é você fazer trades, né? Por mais que você vá ter stop, pode ser que ele dê uma chacoalhada no emocional por conta que você está vendo que o cenário não está dos melhores e mesmo assim você está insistindo, né? Então eu não consegui vender e como a minha ideia era 50% de correção, porque eu acreditava que isso aqui ele teria uma segunda perna, eu comprei abaixo da barra 18, né? Até porque era um trade óbvio aqui de venda de média maior de 20 períodos, perto de 50% e tudo mais, pipipipopó. Deixa eu até ver, né? Se eu puxar para cima, esse 50 ele vai subir, certo? Certo. Ó, então aqui era tipo um terço, na realidade, de correção da queda inteira, né? Bem certinho num terço aqui. Como a barra foi muito forte, então era uma entrada aceitável de venda, pessoal? Eu acho que não, porque o mercado esticou muito, corrigiu só um terço. Tudo bem, ele falhou a estopinha aqui, né? Um argumento e tal, mas 3 barras de alta, 2 fechamentos na máxima, rompendo a linha de tendência, isso aqui sugere segunda perna. Ele até teve a segunda perna, né? Eu comprei aqui e ele chegou a andar aí 270 pontos. Poderia ter estopado no zero isso aqui, né, na volta, mas eu tinha bastante convicção, deixei meu stop quieto aqui, né? E quando ele começou a voltar com muita sobreposição de barras, eu fiz mais uma compra, na verdade, né? Eu afastei um pouco meu stop, fiz mais uma compra aqui, um preço médio. Ele chegou a reagir um pouco, só que quando ele rompeu, eu já abri mão desse segundo contrato aqui, né? De novo, são coisas que são agressivas, mas que eu acho que fazem sentido, tá, pessoal? Essa compra aqui poderia ter tentado, né? E como ele veio com sobreposição, a compra aqui também, normalmente, acho que não seria tão ruim, né? Claro que é um trade agressivo contra a tendência e tal, justamente por isso eu fiz na demo, mas acho que, né, com o preço entre isso e isso aqui, estava tipo por aqui, né? Poderia ter, inclusive, realizado um contrato já para deixar o preço médio mais baixo e um gain de scalp ali de cento e poucos pontos, já aliviando um pouco o stop, né? Mas ele nunca chegou, ele foi aqui em cima antes dele pegar minha ordem. E aí eu acabei abandonando o resto da posição aqui quando ele rompeu. Para mim isso aqui poderia ser um opening range breakout, um setup de ordem, né? Só que o opening range aqui ele deu depois disso aqui, como se isso aqui fosse um gap de abertura, né? Vou pensar assim, aqui ele fez o range, aqui ele rompeu. E o mercado poderia buscar os projetados, né? Pegar isso aqui para baixo. Ele até buscou aqui o primeiro, 618, só que deixou a barra externa de força aqui e começou a subir desenfreadamente. Só que eu já tinha visto esse filme aqui, né? Então até essa barra eu tava bem cético.
Agora, quando veio mais uma, duas, três, né, 6 barras de alta consecutivas, acima da primeira barra de alta, eu já considerei uma compra, que eu só não fiz na conta real isso aqui, porque era bem caro o stop bom, né, dessa operação aqui, acima dessa barra aqui, ele era uns... Não era tão caro não, mas era um pouco mais que 300 pontos, né, num trade bem agressivo, bem agressivo. Isso aqui, minha maior preocupação era que no 15 minutos fosse, né, um topo duplo com essa região aqui, ó. Tinha feito isso aqui, né? Poderia simplesmente testar aqui, voltar e estopar. Mas acho que talvez valesse, né, mais para frente, assim, acho que tendo mais confiança aí na conta real, tendo mais trades, um saldo maior, né? No sentido de dinheiro já ganho do mercado, pode ser que eu me arrisque um pouco mais em situações subótimas, né? Como foi essa daí. Talvez ter comprado, né, o fechamento da barra anterior, da barra 35, era a melhor ideia, né? Só que aqui, por exemplo, poderia usar um stop de 350 pontos aqui abaixo dessa barra, né? Já seria bom o suficiente, porque se ele volta tudo isso aqui, né? Já mela o trade. Mas eu pensava justamente que ele poderia voltar tudo ou quase tudo para fazer uma estrutura de MTR, né? E acabou que ele não fez, né? Então, eu acabei ficando de fora desse pela conta real. Pela conta demo ele veio super rápido. Minha ideia era levar até a média, né? Eu tentei mais um pouquinho, mas quando ele começou a voltar, eu caí fora. Fechamento dessa barra aqui, que parecia bem climática, né? Mas ainda subiu muito mais e eu não achei muito o que fazer aqui. No final das contas, com esses dois stops e com esse stop aqui, foram 600 pontos essa operação. Essa aqui foi o stop de 380 e essa aqui um stop de 140. Eu fiquei positivo uns 100 pontos, tá, na conta demo aqui no índice. No dólar eu fiquei negativo, mas lá eu já mostro, né, eu comento lá do dólar nesse panorama do semanal ali, mas só que sem tanta explicação conceitual, né, porque eu já falei. Então o mercado aqui, assim, né, vou até tirar os estudos aqui do default, deixar só as linhas. Reparem que as médias elas já estão inclinadas para cima, né? Deixa eu passar aqui, colocar a seta. Ó, reparem que as médias elas estão inclinadas para cima, né? O que, que isso quer dizer para a gente? Quer dizer, e não só inclinadas, mas alinhadas, né? Alinhadas para cima. Isso quer dizer que o mercado ele já virou em diversos time frames, inclusive nos 60 minutos. Então, para quedas, né, por mais que aqui seja um topo e tinha uma lateralidade aqui anteriormente, essa perna ela vem com uma violência muito grande, né, para romper topos. Então, eu não duvidaria de um gap de alta. Claro que aí tem a situação que teve agora, se desenrolou aí esse final de semana, conflitos armados, pode ser que dê uma estressada em todas as bolsas, né? Isso aí já pese, mas é uma situação que a gente literalmente não tem como antever uma coisa dessa. Mas pode ser que ele já abra caindo e pode ser que essa queda ela seja um pouco mais complexa, porque ele vai ter que virar as médias tudo de novo, né? Então, eu ficaria de olho aí, tem essa resistência, suporte que interesse, né? Realmente só mais aqui para baixo, essa região aqui, ó, talvez marcar isso aqui, vale. E ficar de olho nisso e ver o que acontece. Mas como os gráficos grandes eles estão todos confusos, né? Um momento de confusão, o ênfase no gráfico menor muitas vezes ajuda a gente a tomar decisões mais assertivas e sem ter que ficar pensando demais, né? No mau sentido, né, pessoal? Não que a gente não tenha que pensar para fazer trade, mas se a gente pensa demais, a gente não opera ou opera muita coisa, né? Então é isso, beleza? Dólar, pessoal, vamos lá. O que está acontecendo aqui no dólar semanal? Vamos no gráfico limpo. Né? O gráfico do dólar ele tem uma resistência forte aqui nessa região de 5,77. Né? Nossa, ele quase bateu R$ 6 lá no auge. Rapaz, que coisa, hein? Quase bateu R$ 6. É isso mesmo? Deixa eu fazer um Ctrl K aqui. Ah, é isso mesmo. É isso mesmo, galera. Que coisa, hein? Mas a região do 5,76 ela é um suporte, é uma resistência extremamente forte. A região dos 4,81 ela também é um suporte extremamente forte. Né? Ele andou perdendo isso aqui no meio do ano passado até os 4,61. Nossa,
aqui foi um bom momento, né, de compras. Inclusive, se você colocar a retração aqui desse movimento inteiro, ó, é bem 68. Não acho que o preço volte ali para esse patamar tão cedo, né? Ele já formou um fundo mais alto, um fundo duplo aqui, né? E aí ele estava abaixo da lateralidade e ele está tentando subir. Tinha um gap aberto aqui no gráfico semanal, fechou, ó. Olha que interessante. Se encheu, movimento pouco climático, né? A terceira puxada para cima, mas de novo cai naquela que eu não gosto quando acontece isso aqui, né? Perdeu o fundo e tal. Mas aqui de todo modo são três puxadas, ó. Uma, duas, três. E a terceira é a mais forte. Para mim, isso aqui tem que corrigir. Tá? No gráfico semanal, ele chega na. Opa, não. Não chega em lugar nenhum, pessoal. Não. Vamos lá. Gráfico semanal, ele deixa as duas médias para trás. Aqui ele deu uma breve lateralizada, deixou uma barra de sinal aqui. Né? E no gráfico diário, aí a gente vê que ele está super esticado. Né? Olha só. Ele tinha esse topo aqui, aparentemente rompeu, fez duas barras de doji aqui que não são um bom sinal para os caras compraram a máxima dessa barra, né? Eles vão tentar sair do zero, e aí na sexta-feira vem uma barra que fecha bem na mínima, né? Que sugere para a gente que ativações aqui projetam essa amplitude para baixo, né? E aí a gente teria aqui, ó, no 5,84 e depois 5,007. Eu acredito que isso aqui vai voltar, tá, pessoal? Não sei se um terço, não sei se metade, mas eu diria que volta sim, antes de fazer um rompimento. E eu acredito que continue para cima, porque aqui a gente teve uma reversão muito assim expressiva, né, no gráfico semanal. E como que eu posso? Por que que eu digo expressiva, né? Porque aqui a gente vinha numa estrutura de canal de baixa, ó, e ele estava muito fraco. E aí, de repente, ele começa a subir, começa, faz um fundo mais alto, mais uma perna, tenta cair, não vai, tenta subir, trava, tenta cair, não vai. E uma perna muito, muito, muito forte, né? Que rompe essa situação aqui e para lá no alvo projetado e alto nesse contexto lateral maior. A gente observa aqui desde dessas barras aqui. Só que observa, ó, que aqui era a média, né, de toques da lateralidade. Né? Aquilo ali era só extremo. E ele fechou uma barra inteira para fora. Né? Então, por isso que eu acho que vem o pullback aí, mas não vem uma reversão. Tá? Mas para os próximos dias, semanas aí, talvez, acho que pullback. Claro, a gente tem aí o evento que comentei. Pode ser que gere uma volatilidade aí para o dólar para cima, né? Porque quando as coisas começam a ficar confusas na política global, economia ou qualquer coisa, as pessoas vão fugir sempre para o dólar, né? Mas eu acho que independente para onde ele for no curtíssimo prazo, ele vai ter que dar uma corrigidinha, né? Antes de conseguir continuar correndo aqui nesse gráfico diário, beleza? Por mais que o dólar dê umas esticadas, eu acho que ele já esticou muito. Tem um gap para fechar ali, ó, um pouco mais para cima, tá? E aqui também o meio dessa TTR um pouco mais acima aqui é alvo, né? TTRs tem alvo, é um magneto no meio delas. Gráfico 60 do dólar, né? Agora falando aí, ele fez um canal estreito, né? Correções rasíssimas, subindo muito, uma barra muito forte logo na sexta-feira de manhã, que, cara, grita clímax, né? E ainda vem depois dessa aqui, que já foi o clímax também, depois dessa sequência de barras, que já tinha sido um clímax também. Então, o que raramente acontece, que são três clímax consecutivos, aí o Brooks fala que isso é um evento bem raro, aconteceu aqui, né? E aí eu acredito sim em uma correção maior. A gente já teve uma perna muito forte, uma bandeirinha aqui, parece que vem outra perna forte aqui, né? Vamos aguardar. E aí, gráfico de 5 minutos do dólar, né? Fiz operações só na conta demo aqui. Eu cheguei a vender aqui a meus 18 pontos, eu saí com 2, né? Se eu não me engano. E aí eu comprei aqui, que era abaixo na lateralidade. E aí acabei saindo com um stop aqui de. Foi um stop de 10 pontos, ah não. Então aqui eu saí com os 4. Isso aí. Que eu saí com menos 6 pontos, menos R$ 60 aqui no dólar, mas, né? Um vacilo desse aqui não se faz. Mas o que que a gente tinha no dólar? Lateralidade, né? Vem, rompe com uma barra só, não tem o que fazer. Vender isso aqui também é loucura. Você espera, espera. Aqui para mim já estava lateral o suficiente para começar a vender, né? Já teve a barra de baixa, devolveu tudo. Eu não achava que ele ia passar daqui tão cedo, né? Joguei um stop de uns 10 pontos para cima, vendi, né? Poderia ter saído aqui nesse sinal, ou aqui perto da média, aqui nessa mínima, né? Que seria o certo.
não saí, voltei, fiquei com 4 pontos. Tentei vender de novo aqui nessa região, o preço não chegou e despencou. Poderia ter pego ele, né? Tudo isso conta demo para pessoa. O dólar não opera conta real ainda, tá? Só mais para frente. Poderia ter pego, né? Se conseguisse pegar ele aqui, eu teria visto o movimento de uma vez só de 38 pontos e segurando 70. Era essa a ideia, tá? Do meu trade inicial aqui, inclusive. Só que como ele, né, renovou máxima, renovou mínima, mais alta e rompeu, aí eu caí fora. Mas a ideia era um swingaço. E aí já se vê o seguinte, né? Se você quer um trade muito longo, você não pode se contentar com oscilações menores. Né? Só que para mim 17 pontos ainda é muita coisa. Então eu acho que aqui teria que ter protegido uns 10, alguma coisa assim pelo menos, né? E tentado entrar de novo. E aí, como ele não veio no meu preço, poderia tentar entrar aqui mesmo, né? E usar um stop maior, justamente por ter um caixa aí que me deixaria um negativo pequeno, né? Pensando aqui na coisa como uma coisa séria, né? E aqui daria para ter vendido barra 37, até que daria, né? Só que teu alvo ele tem que estar aqui na abertura dessa barra, né? Então é um trade de scalp. Um scalp aí de uns 12 pontos, mas é um scalp. Você não tem como adivinhar que ele vai fazer isso aqui, né? E aí ele não faz mais nada até o final do dia. São 3 puxados, é uma média parabólica. Os compradores ficam esperando aqui alguma reação que nunca acontece, tá? E aí, para mim, isso aqui, né, nitidamente é uma bandeira de baixa, talvez em forma de triângulo. Para que se rompa isso aqui e dê sequência a uma correção lá do tempo gráfico maior. Beleza? Então é isso. Vamos ver como é que os mercados abrem amanhã. A gente tem notícias muito impactantes aí. Então não dá para ficar prevendo muita coisa, mas tudo sugere, né, que o dólar continue corrigindo, que a gente consiga alguma correção rasa, pelo menos, né, para cima ali. Valeu, abraço, tchau.